Imagine o seguinte cenário. O Banco Central interfere no mercado cambial, aumentando a oferta de reais através da compra de moedas estrangeiras. A partir dessa medida, o real passou a valer menos em relação a outras moedas. Então, nossos parceiros de comércio internacional passam a comprar mais bens e serviços produzidos aqui, uma vez que os preços se tornam mais competitivos. A conta corrente do balanço de pagamentos do país com o resto do mundo melhora, assim como outros indicadores econômicos, a exemplo do desemprego, que desaparece, e a economia, que volta a crescer. Se fosse tão simples, o que de fato aconteceria com a conta corrente do Brasil se o governo decidisse desvalorizar o valor do real? Para responder essa pergunta, precisamos definir o que é taxa de câmbio. Por definição, essa taxa é o preço de uma moeda expresso em termos de outra moeda. E esse preço pode ser calculado de forma direta, quando, do ponto de vista brasileiro, o câmbio é definido em reais por moeda estrangeira, ou de forma indireta, quando, desse ponto de vista, o câmbio é definido em moedas estrangeiras por real. No Brasil, o câmbio é determinado pelo mercado cambial, isso é, pela dinâmica da oferta e da demanda para a moeda brasileira. E como esse câmbio é determinado? A vantagem do regime de câmbio flutuante, em comparação com o regime de câmbio fixo ou atrelado a uma moeda, é que o Banco Central não precisa mais usar a taxa de juros para manter o câmbio no valor pré-determinado. A taxa de juros passa a ser um instrumento da política monetária. O país pode determinar sua própria política, independentemente da política de outros países. Sob regime de câmbio flutuante, é muito difícil provocar mudanças duradouras no câmbio. É difícil, se não quase impossível, provocar mudanças que vão contra a direção do câmbio no mercado. Mas suponha por um minuto que o Banco Central tem esse poder de alterar a taxa cambial. O que aconteceria com a conta corrente? A conta corrente é uma das duas contas principais do balanço de pagamentos do país com o resto do mundo. Nela são registradas todas as transações econômicas correntes do país com seus parceiros internacionais. Exportação e importação de bens e serviços, pagamento e recebimento de renda pelo uso de recursos produtivos do país no exterior e vice-versa, além de transferências unilaterais líquidas como doações ou ajudas humanitárias a outros países. Se as exportações aumentam e as importações diminuem, tudo mais constante, dizemos que a conta corrente melhorou. As exportações entram no cálculo do PIB pelo olhar das despesas. Se o Banco Central for capaz de manipular o câmbio, e se essa manipulação resultasse em uma melhora da conta corrente, também resultaria em uma melhora do PIB, queda do desemprego e recuperação da economia. Peraí, então funciona? Não. Para começar, as exportações e importações não reagem tão rapidamente à mudança cambial. São transações reais, normalmente combinadas entre exportadores e importadores vários meses antes. O mais provável impacto imediato de uma desvalorização da moeda doméstica é uma piora, e não uma melhora da conta corrente. Economistas chamam isso de efeito J, pois, se colocarmos o saldo da conta corrente ao longo do tempo no eixo Y e o tempo no eixo X, aparece normalmente nos primeiros 6 meses ou mais uma queda do saldo da conta corrente. Em 1998, quando o governo ainda determinou o valor do real e o atrelou ao dólar, a taxa de depreciação mensal baixa e pré-determinada acabou levando o mercado a especular que o governo brasileiro iria largar esse atrelamento. Isso provocou inicialmente uma piora da curva corrente, gerando uma curva J, sem grandes melhoras na conta corrente a partir de 1999. A razão para isso é que o que realmente provoca melhorias na conta corrente é um ganho de competitividade. Não é a taxa de câmbio nominal que reflete esse ganho, mas é a taxa de câmbio real. A política cambial nada mais é do que a administração das operações cambiais, ou seja, a administração do processo de comprar outras moedas. Esse tipo de política é feita pelo Banco Central e possui como objetivo adotar as taxas de câmbio mais adequadas para que se possa manter a economia de um país no estado de constante crescimento sustentável e equilibrado. A política cambial pode acontecer, por exemplo, quando o governo deseja controlar a inflação do país ou quando deseja expandir a economia, realizando assim intervenções. Essa política afeta diretamente a vida do cidadão, mesmo que não tenha transações com o exterior. A taxa de câmbio reflete nos preços dos produtos que o país importa e exporta, influenciando assim os demais preços da economia. Câmbio flutuante é quando o preço da moeda é determinado pela oferta e demanda, que por sua vez são determinados pelo investimento estrangeiro,
taxas de importação e exportação, inflação e um conjunto de outros fatores econômicos. Quando se identifica flutuações acima do normal na cotação do dólar, tanto para cima quanto para baixo, o Banco Central entra em ação como comprador ou vendedor para tranquilizar os operadores de câmbio quanto à normalidade da situação. Câmbio fixo acontece quando o preço da moeda possui um preço único face às outras moedas. Um exemplo desse tipo de sistema é a política monetária aplicada na economia argentina nas décadas passadas, que, durante muito tempo, manteve o valor da sua moeda indexado à moeda americana. Nessa época, cada um peso valia $1. Banda cambial é quando o Banco Central delimita a cotação máxima e mínima para o câmbio, criando uma faixa em que é permitido a moeda flutuar, funcionando como uma mistura dos regimes fixo e flutuante. A taxa Selic tem influência no câmbio? Sim, a taxa Selic possui influência no câmbio. Mas vamos simplificar o câmbio como o valor da moeda dólar. Nós não emitimos dólar, apenas reais, mas precisamos de dólares para comprarmos produtos do exterior, que é chamado de importação. Porém, para termos dólares, nós precisamos que ele venha até o nosso país. Pode ser de forma efetiva ou definitiva pelas exportações. De outra forma, os dólares só podem vir para o nosso país por meio de investimentos do exterior. Do contrário, uma taxa Selic mais baixa, menos dólares entram, ficará mais escasso e mais caro, valorizando nossa moeda local. Lembre-se que o dólar não é uma moeda em nosso país, é uma mercadoria com preço dado pelo câmbio. É uma grande massa final de tudo que é produzido ou comercializado dentro de um país em um determinado espaço de tempo. Levando isso em conta, podemos decompor o PIB em 4 componentes básicos: o consumo das famílias, os investimentos privados, os gastos do governo e os saldos de transações com o exterior. Assim, quando o consumo privado aumenta, por exemplo, a economia tende a crescer mais, já que mais capital é injetado na economia. E quando uma empresa resolve ampliar seu nível de investimento, a economia também é afetada positivamente. Se a taxa Selic estiver baixa, as empresas investem, pois os títulos do governo acabam se tornando menos atrativos, obrigando os bancos a investirem mais nos setores produtivos. E isto faz a circulação de dinheiro aumentar e as pessoas consumirem mais.